Betel, e queremos agradecer a Deus por essa grande oportunidade, né? E especialmente pela presença de cada um dos nossos queridos e todo o apoio, todo o carinho que vemos recebendo aí nas últimas semanas, e que Deus faça uso, né, do nosso coração, com todos os nossos percalços, dificuldades, mas para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida seja realmente para o louvor do Senhor. Sejam todos bem-vindos e que entre nós, o Espírito de Deus tenha total e plena liberdade para falar no nosso coração, nos abençoar nesse momento precioso de comunhão. Sejam todos bem-vindos, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém? Os irmãos provavelmente vão fazer algo diferente, fora dos padrões mais tradicionais, né? Então a nossa ceia vai ser servida, mas você mesmo é que vai se servir. Então nós vamos depois orientá-los aqui no serviço da ceia, tá bom? É por uma questão mais de espaço mesmo, né? De limitações, dificuldades que o próprio salão aqui oferece. Mas graças a Deus por isso, né? Nosso objetivo, acima de todas as coisas, é estar aqui glorificando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. A nossa reunião começa com a primeira leitura bíblica, está em primeiro livro das Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 29, versos 10 a 18, e faremos uso aqui da NVI, e estaremos também projetando a palavra para facilidade dos irmãos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 18, e a palavra diz assim: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esta inclinação dos pensamentos do coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. É claro que o texto diz respeito à construção, ou pelo menos à arrecadação de recursos para a construção do templo, que nós bem conhecemos como o Templo de Salomão. Mas as expressões espirituais que Davi menciona aqui, elas têm tudo a ver com aquilo que devemos preservar dentro de nós, na nossa relação com Deus, no nosso serviço a Deus. De coração, voluntariamente, com alegria, reconhecendo que somos extremamente pequenos, ineficazes, sem condições mínimas de prestar um culto, de fazer algo digno da santidade de Deus. Mas Deus, em seu amor e graça, nos recebe e nos acolhe. E esta genialidade espiritual, essa postura humilde de Davi, é com dúvida alguma algo que deve perdurar no meu coração, no seu coração, para que tenhamos sempre a consciência de que somos igreja, somos povo de Deus, e tudo que nós fazemos, na verdade, fazemos pelas oportunidades que Ele próprio nos dá. Como é bom ter um Deus, não é? Que cuida de todos os detalhes.
que a sua espiritualidade, que a minha espiritualidade seja fundamentada neste mesmo Espírito. Alguns problemas técnicos vão acontecer, não é? Neste mesmo Espírito, não é? Eu fico imaginando aqui, Davi não viu o templo, não participou da construção, mas a alegria do coração de Davi. Assim também é a alegria do nosso coração, para que Deus abençoe a nossa vida e como Igreja Presbiteriana Betel, essa igreja cresça para a glória dele, para o louvor dele. E você faz parte disso. Preserva no seu coração estas mesmas exposições, porque acima de tudo, isso não só agrada o coração de Deus, como faz muito bem para a sua vida, para a minha vida. Estar diante do Senhor em um culto público é algo benfazejo, abençoador, né? É algo que eu preciso para o próprio desenvolvimento e crescimento da minha fé. A este Deus toda glória e todo louvor. Eu quero convidar, alguns já estão em pé, eu quero convidar os amados para juntos cantarmos o primeiro hino, Tu és fiel, Senhor. Nós estamos aqui ainda naqueles pequenos ajustes, né? Obrigado. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltastes. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
meus irmãos. Muitos irmãos, né, têm nos incentivado, nos apoiado aqui com as suas orações, com o seu apoio emocional e palavras que sempre são muito graciosas. E hoje eu gostaria de convidar alguns pastores, né, que sempre nos incentivaram. Um deles é o pastor João Leonel, vou pedir para vir aqui à frente para fazer uma oração. E depois, mais à frente, o pastor Dionilson também vai orar. E também o pastor Velar. Então nós temos muitos pastores, então infelizmente hoje a oração só dos pastores. Tem muito poder por metro quadrado aqui. Né? Pastor João, obrigado aqui pela sua presença. Todo pastor tem, né, a sua serventia. Nós hoje como pastores precisamos muito uns dos outros, né? De amizade, de lealdade, de carinho. E nós agradecemos muito a Deus pela vida dos pastores que têm orado por nós. Ontem eu recebi a mensagem do pastor Robert, né, lá da Betânia, e hoje ele está comemorando lá o primeiro aniversário deles, né? Então ele manifestando a oração dele, o carinho dele. Então nós vamos nesse momento, oração de adoração ao nosso Deus, e que o irmão também ore pela nossa causa, pela nossa igreja, que Deus faça aqui sempre a sua vontade, tá bom? Vamos orar com o nosso irmão, podem ficar assentados. Deus querido, nós te agradecemos o dia tão bonito que o Senhor nos concede. Amém, Senhor. Agradecemos a vida e a saúde e a oportunidade de, como teu povo, nos reunirmos para adorar o teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Obrigado por cada irmão que está movidos pela ação do teu Espírito, e que esses sejam momentos, ó Deus, de profunda adoração, reconhecimento do teu poder e beleza, e ao mesmo tempo da nossa limitação e incapacidade para estarmos diante de ti. Mas, ó Deus, teu povo se reúne na expectativa de que o Senhor faça grandes coisas, e por isso é que nossos corações se alegram e exaltam e louvam o teu bendito nome. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe em tudo que fazemos aqui, que essa nova comunidade, ó Deus, seja criada, seja desenvolvida para o louvor e glória e proclamação do teu bendito nome. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Nós hoje estamos contando com a presença do Patrick. O Patrick é lá da igreja de Perdizes, né? A igreja do meu filho William. Na verdade, a igreja que ele serve, né? Uma igreja não é dele. Aí tem essa maneira de falar, a igreja do pastor fulano, né? Mas é apenas são as expressões usuais que nós temos, né? Então o Patrick aceitou o nosso convite para estar aqui nos abençoando com a sua musicalidade. Deus abençoe sua vida, Patrick. Ele está de férias, mas saiu lá de Atibaia para vir aqui nos abençoar, e tem uma família bonita. São duas crianças? Duas crianças. Uma de 5 e de 4. A esposa está lá com a irmã que mora no exterior, então estou aproveitando lá. Ele veio sozinho, mas estará conosco aqui nos abençoando. Convido o Patrick. Quero aproveitar esse momento para fazer um pedidozinho, né? Claro que eu estou vendo aqui por enquanto só homens, mas de repente tem alguma mulher, algum idoso, se você perceber alguém, né, mais carente que você, aí você cedeu o seu lugar, tá bom? Claro, se você não tiver com problema na coluna, de repente você precisa. E eu tenho aqui ainda uma cadeira, tá? Tem uma cadeira aqui na frente, então os diáconos aí me ajudem, né? Nós temos uma cadeira disponibilizada aqui ainda, tá bom? Cabe todo mundo aqui. Eu quero convidar vocês a colocar em pé, se você conseguir cumprimentar as pessoas que estão aí mais próximas de você. Dá um abraço no irmão, desejando aí um bom dia, a graça, a paz. Você que manda. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bom dia, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Como o pastor Ismar falou, sou Patrick. Sou da igreja do Will, então ele tem uma igreja mesmo, na verdade. Tô brincando. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento de plantação. O momento de plantação é um momento que prenuncia muitos desafios, né, pastor Ismar? É um momento que prenuncia muita batalha, muita luta, muitas frustrações.
e é onde enxergamos o quão estamos longe do poder que queremos ter, né? E quem domina sobre tudo, sobre todos, é o nosso Senhor, que com sua maravilhosa graça nos salvou, nos tirou da perdição, do lamaçal do pecado. E hoje podemos ser salvos por essa graça maravilhosa. Vamos cantar? Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mais uma vez, do início. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra, quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem? Quem traz a ordem em meio ao caos? Que faz do órfão um filho e filha? É o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, sua face brilha. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você pode dizer que Ele é digno, que digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo
Santo, Santo, maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Eu canto, Senhor, pelo que fez por mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós esquecemos de avisar, o primeiro culto é sempre assim, né? Muito nervoso, ansiedade. Hoje eu nem dormi direito essa noite, viu? Aí o pessoal brinca, isso é culpa da igreja. Nós vamos criar aqui um espaço, se você quiser participar, né? Quiser fazer uma oferta para Betel, tá bom? Só os diáconos têm os envelopes, é só você levantar a mão, ele leva o envelope para você. É claro que hoje a maioria das pessoas nem sempre anda com dinheiro, né? R$5, R$10, R$20, qualquer oferta vai ser muito bem-vinda. Se você quiser também, nós temos ali na porta, né, a nossa chave Pix, QR Code e tal, e você pode fazer uso depois também, tá bom? Fique bem à vontade, não se sinta constrangido, mas nós fazemos nesse momento também o nosso ofertório, a nossa entrega de dízimos e ofertas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Cante mais uma vez que Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, só tu és fiel. Todo tempo tu és tão bom, com todo
cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, cante que Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Do tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. início eras a palavra, tu com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Diga poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de poderoso. Poderoso esse nome é. O nome de poderoso. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem aceitar-se. Obrigado, Patrick. Quero convidar o nosso querido pastor Aldemilson para vir aqui à frente, pastor, para orar aqui, colocando nosso coração diante de Deus, pedindo a Ele perdão pelas nossas faltas, especialmente confessando aqui os nossos pecados. Se juntar nós dois então, hein? Haja pecado, hein? Vamos orar com o nosso colega. O pastor Aldemilson é um pastor jubilado. Ele é filho da primeira igreja de Santos, né? Ele foi para o seminário já com mais maturidade, mas exerceu o seu ministério, foi jubilado e tem sido há 20 anos um grande parceiro, um grande companheiro. E o que me chama bastante atenção na vida do pastor Aldemilson é a sua simplicidade, a sua humildade, né? E ele de vez em quando me ligava, hoje ele só manda o WhatsApp, mas ele me ligava e falava assim: reverendo, adivinha quem está falando? E eu respondia: não faço ideia, reverendo Aldemilson. O sotaque, ele veio da terrinha, mas não largou o sotaque até hoje. Deus abençoe a Uri também, especialmente a saúde desses irmãos, né? Os pastores jubilados, né, esposas, precisam muito do carinho da igreja. Os irmãos não negam que sou nordestino e com muito orgulho continuo nosso país. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e adorado seja teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque tua palavra nos ensina, nos ajuda a lembrar, como está escrito: onde houver dois reunidos em teu nome, a tua presença é uma realidade. Amém, Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, por esse começo, podemos dizer, o início de um começo, que pela tua ajuda vai ser abençoado, vai crescer cada vez mais. Amém, Senhor. E este bairro, esta cidade vai te conhecer na essência do teu valor. Amém, Jesus. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos meus e pelos nossos pecados. Sim, Jesus. E te pedimos, ó Deus, que nos ajude firmando e aumentando cada vez mais a nossa fé em ti. Amém, Senhor. Que nos dê sabedoria, ó Deus, para aceitarmos a tua vontade sobre a tua vontade. Sim, Deus. Que estejamos orando a ti, na mediação de que o teu servo, reverendo Ismar, seja uma bênção desse lugar. Amém, Jesus. E pelas suas mensagens, iluminadas pelo Espírito Santo, possa transformar vidas que estão necessitando do teu socorro. Verdade, Jesus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Poder sentar? Aliás, só pastor, né? Irmãos, nós temos aqui algumas poltronas desocupadas, viu? Aqueles que desejarem podem fazer uso aqui. Deixa eu fazer aqui uma pequena propaganda. Esse é o tema do nosso mês. Como nosso mês já está aí com 2 domingos apenas, nós vamos estender as nossas mensagens até fevereiro. Então, todos os domingos, às 10 da manhã,
nós faremos uso desse tema. Hoje nós tivemos uma pequena dificuldade técnica com o canal, então estamos usando o canal do YouTube do Rodrigo, mas domingo que vem, também esse culto hoje vai ser enviado para o nosso, mas domingo que vem nós faremos uso do nosso canal que está sendo divulgado aí pelos irmãos, tá certo? Nós temos já o nosso Instagram e o nosso canal YouTube. E para fazer uma propagandazinha boa, né? Então, Os Humildes Começos é o nome da série. Na semana que vem nós vamos falar sobre Elias, cada um tem suas próprias cavernas. Então é muito interessante essa reflexão sobre Elias. No dia 2 de fevereiro, um começo inaugurado nas perdas, falando de Jó. Né? Então você está convidado a participar conosco. E no dia 9, apenas esses 3 domingos que eu estou divulgando, tropeço, a história da casa que caiu, a história de Pedro. E nós vamos mostrar que essas personalidades, elas começam, né, e começam do jeito recomendável, ou recomendado. Né? Às vezes nós achamos que temos que começar algo com muita soberba, muita grandeza. Nós podemos até criar grandes expectativas, mas é sempre bom começar de forma humilde. Por isso nós estamos tratando esse tema bem próprio aqui para a nossa realidade. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Né? Hoje nós não temos nem como, né, tratar aí particularmente cada um dos visitantes, mas nós temos visitantes. E se você é visitante e está aí perdido como ovelha sem pastor, você pode ter um pastor a partir de hoje aqui na Betel, tá bom? Não fique constrangido, será um prazer recebê-lo como membro da nossa igreja. Também queremos dizer que nós temos uma lista de presença. Toda igreja tem uma história. E eu tenho visto, não sei se o pastor Avelar também tem essa experiência, né, de algumas igrejas a gente fica perguntando como é que começou. Aí eu falo, não, foi na casa do fulano, foi na casa do Beltrano. Quem estava lá? Estava o Beltrano, estava o Ciclano. Ninguém sabe dizer ao certo quem estava e quem não estava. Então nós fizemos uma lista de presença e eu queria que você deixasse o seu nome lá. Não põe assinatura, porque nós não vamos saber identificar a sua assinatura, né? Mas coloque o seu nome, tá bom? Porque nós queremos fazer um registro da história, da plantação da igreja, desde o seu primeiro culto. Então o seu nome vai estar registrado no futuro. Eu fico imaginando daqui a 30 anos, Jesus já me levou até lá, mas apesar que não, até 30 anos, se a França facilitar, eu ainda vou mais longe. Né? Se ela continuar me tratando bem desse jeito, eu vou longe. Então você vai ter o nome registrado lá em ata, para a história da igreja. Eu acho isso muito legal, muito importante, tá bom? Então antes de você sair, não deixe de assinar ali. E também nós preparamos uma lembrancinha, você vai levar um imã de geladeira da Betel, tá bom? É um presente muito caro, você sabe que um imã de geladeira é um negócio fantástico. Eu tenho um colega pastor que ele viaja o mundo inteiro, ele só me traz imã de geladeira. Eu falei com ele, mas para que serve isso? Né? Mas o nosso imã vai servir não só para você pendurar os seus recadinhos, mas especialmente para você orar pela Betel. Nosso objetivo é esse, você ora pela sua geladeira e lembre de orar por nós, tá bom? O objetivo é esse, pedir a sua oração. É um imã simples, bonitinho, mas feito com muito carinho. Tem um bombonzinho junto, tá bom? Então você vai levar um bombonzinho também. Não deixe de buscar o seu. É claro que é um imã para cada família, porque haja geladeira para pôr imã, né? Tem família aí que tem 23 pessoas, não dá, né? Então um imã por cada família. Você elege alguém da família para buscar aí o seu imã. E depois nós vamos ter aí o nosso cafezinho aqui no nosso hall de entrada. Então você está convidado a participar ali também do nosso cafezinho. Eu quero convidar a mesa, a nossa diretoria, por assim dizer, convidar o pastor Avelar, que vai estar orando por nós, a mesa da Betel. Cadê os irmãos? Todo mundo fugiu? Avisa o pessoal da mesa aí que eu preciso deles aqui, um minutinho. Está aqui, seu Daniel, Júnior, Alessandro, isso. Pastor, por favor. Então nós temos uma pequena diretoria, né? A mesa não é composta por gente poderosa, não. São pessoas que estão dispostas a servir. Começamos assim, mas provavelmente muitos outros irmãos também vão poder participar e estamos abertos para isso, né? E também aqueles ministérios, né, que os irmãos responderam lá, a gente vai entrar em contato, fazer as reuniões e preparar os ministérios. Por enquanto nós vamos nos reunir apenas nesse salão aqui no mês de janeiro, né? Mas em fevereiro nós já queremos ter uma sala para as crianças. Então as crianças não vão ficar sem o seu momento, tá bom?
Então fique tranquilo aí quem tem criança, tá bom? Até porque a nossa reunião é mais voltada para adulto mesmo, teremos uma reunião própria para as crianças. E nós temos aqui, por ordem de tradição, por história, por necessidade, eu sou o presidente da mesa, né? O Júnior é o nosso vice-presidente, o nosso irmão Daniel, nosso primeiro secretário, a Simone, a nossa segunda secretária, e eu tive assim um diálogo com o casal, então eu coloquei a nossa irmã Mari como primeira tesoureira e o Alessandro só como segundo, né? Então, são a nossa mesa. A nossa irmã Roseli participa como conselheira também, e a França também participa das nossas reuniões, apenas como conselheiras, dando suporte, nos ajudando também nas nossas decisões. Então nós pedimos também as orações da igreja, né? Para vocês terem uma ideia, esse material, o pedestal, algumas coisas que estão aqui já são decisões da mesa, né? Que nós compramos esse material para ser usado aqui na Betel. E apesar da nossa dificuldade aqui em adaptar tudo, mas está gostoso, né? Você está ouvindo bem aí, o som está legal. Eu tenho certeza que muitas decisões virão, né? Para os membros da Betel, nós vamos ter um presente especial depois, não posso falar o que é, né? É só para os membros da Betel. Então você que é membro da Betel vai receber um presentinho depois, tá bom? Mas eu quero pedir ao pastor Avelar para orar por nós, em nome da primeira igreja. Estamos aqui submissos ao conselho da primeira igreja, né? Então o conselho tomou conhecimento da nossa mesa e estará participando conosco com suas orações, contribuição, apoio, né? Temos aqui que agradecer muito a Deus pela vida do Luciano, que através dele nós conseguimos esse espaço provisório, né? Mas agradecer por todos os presbíteros que têm nos apoiado aí nessa frente. Eu tenho certeza que em pouco tempo aí estaremos completamente independentes. Não estou ouvindo nenhum glória. Isso. O presbiteriano tem medo de falar amém, glória. Vamos lá, gente, né? Tem que ter glória nesse negócio. Amém. Vamos estar independentes em todos os sentidos, né? Organizar a igreja mesmo. Esse é o nosso projeto, o nosso sonho. Não é para o pastor Ismar, não é para a mesa, não é para o conselho, é para a glória de Deus. E a gente quer alcançar vidas. Esse é o nosso grande objetivo, tá bom? Então vamos orar com o pastor, intercedendo por nós. Oremos. Pai Celestial, nós damos graças ao Senhor pelo início deste trabalho. Ó Deus, que criamos será um trabalho abençoado para a glória do Senhor, dirigido pelo Senhor, para alcançar também vidas, ó Deus. Nós damos-te graças pela liderança deste trabalho, damos-te graças pela vida do teu servo, o reverendo Ismar, e cremos que, assim como ele teve um ministério tão frutífero ao longo desses últimos 20 anos na primeira, ele continuará, ó Deus, tendo um ministério frutífero através deste trabalho para a glória, para a honra do teu santo nome. Agradecemos por esta mesa administrativa, que o Senhor abençoe e use a vida de cada irmão, que cada um, ó Deus, cheio do teu Espírito Santo, possa ser instrumento nas mãos do Senhor, para que os irmãos que aqui congregarem, ó Deus, que congregam aqui, possam ser edificados, para que o nome do Senhor seja exaltado aqui, ó Deus, e vidas também sejam alcançadas, ó Pai. Nós louvamos o teu nome por essa iniciativa, louvamos o teu nome por essa igreja que se inicia, ó Pai, e pedimos as bênçãos do Senhor. Cremos que o Senhor já tem abençoado. Amém. Ao olharmos, ó Deus, para as vidas aqui, ao olharmos ao nosso redor, já vemos a boa mão do Senhor, já vemos a bondade, a misericórdia do Senhor que cantamos há pouco sobre as nossas vidas, sobre este trabalho. E que assim seja, ó Deus, por muitos e muitos anos, para a glória do teu nome. E assim oramos gratos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, mesa. Deus abençoe os irmãos. A palavra da nossa meditação desta manhã se encontra em Gênesis 28. Nós vamos falar sobre a experiência de Jacó em Betel. E é daqui que nós tiramos a nossa meditação. Palavra de Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do verso 10 a 22, e diz assim o texto: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã,
Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sob a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta, são e salvo, à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Palavra de acordo com o livro de Gênesis. As histórias bíblicas mostram vidas aparentemente sem lugar. E um Deus que surge nestas vidas exatamente para removê-las dos seus lugares e estabelecê-las nos lugares que Deus tem para ela. Deus se tornou quase que um especialista em retirar a vida de uma pessoa em um determinado lugar e estabelecê-la em outro lugar. Aliás, gente sem lugar faz parte da nossa identidade, exatamente porque fomos colocados em um belo lugar. E desde que caímos lá no Éden, perdemos esse lugar. E mesmo esse lugar maravilhoso chamado terra, construído para cada um de nós, parece não ser o nosso lugar, porque estamos aqui como peregrinos de passagem, aguardando um lugar de natureza definitiva. É o Deus que removeu Abraão lá da sua terra e o leva para um lugar distante. E Abraão peregrina, transita, serpenteia os desertos. E Deus fala com ele e ensina ao seu coração algumas coisas, mas o leva para um lugar chamado propósito e vontade de Deus. É Deus que remove Moisés das paupérrimas, pobres terras das planícies de Midian, uma região desértica, para inseri-lo num lugar de liderança. Ele seria o profeta, o sacerdote, o rei, que lideraria o povo de Israel na travessia do deserto até a posse da terra prometida. É o Deus que remove pescadores simplórios, paupérrimos, insígnes culturalmente, gente que as pessoas não davam a mínima importância, incapazes, e coloca estes homens no lugar de líderes da igreja. É o Deus que interrompe a trajetória soberba de Saulo, e ele intercepta os seus caminhos para mais adiante, depois de transformar a sua vida, colocá-lo num lugar, numa posição nunca antes idealizada, como o maior de todos os apóstolos. Deus é perito em remover a nossa vida de lugares. Deus é maravilhoso, poderoso em estabelecer a nossa vida em lugares. O texto que nós lemos conta o primeiro encontro pessoal de Jacó com o Senhor. Até então, Jacó, ainda que crescendo num berço de fé, sendo ensinado na experiência de fé do seu pai Isaque, que era um homem extremamente piedoso, mas até então Jacó não havia tido uma experiência de caráter íntimo, pessoal, subjetivo com Deus.
E aqui está Jacó numa fuga desesperada. Depois de roubar a bênção patriarcal do seu irmão Esaú, ele vai fugir para a terra, a casa do seu tio Labão, terra da sua mãe Rebeca. E nessa fuga, Jacó nos ensina uma série de coisas. Esse caminho que Jacó percorre, ele sai de Berseba e vai para Arã, ou Padã Arã em algumas versões. Era uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros. Nesse momento, em Betel, a região que se chama Luz, Jacó tinha andado por volta de 100 a 110, 115 quilômetros, por isso ele para descansar. E o interessante dessa passagem, em termos teológicos, é o uso daquilo que a teologia chama de teofonia, que são manifestações visíveis de Deus. Deus usa recursos inúmeros para se manifestar aos homens. Ao se manifestar, ele faz questão de mostrar a sua glória. E a sua glória é traduzida quase que literalmente como a sua presença. O Deus que nós cremos é um Deus cheio de glória. É um Deus poderoso, grandioso. E esse Deus se manifesta a Jacó. E este homem perdido, sem lugar na sua história, é dirigido por um Deus que começa a abrir horizontes para que ele entenda onde deve ser o lugar. Por isso nós encontramos aqui Betel, um lugar para gente sem lugar. Assim é a nossa vida. Assim também é a nossa história. Nós não tínhamos lugar, mas fomos encontrados por Cristo, que nos levou para um lugar. E esse lugar é a própria presença de Deus. Aqui Jacó me ensina algumas lições. A primeira delas, em qualquer lugar, o amor há de me encontrar. Que coisa fantástica. O verso 10 diz que Jacó partiu e descansou ali na região de Luz. Observo nessa palavra esse nome Jacó, que parte, que decide, ou talvez movido pelas circunstâncias, é obrigado a decidir. Depois de viver uma vida perversa, de mentiras, de roubos, de falcatruas, surge um Deus que se interessa por uma pessoa que talvez nenhum de nós convidasse sequer para uma refeição doméstica. Eu vejo aqui o Deus que não considera o que se é, nem tampouco leva em conta aquilo que se faz. E eu começo a observar o problema histórico da vida desse homem. A sua identidade não era nada atraente. A palavra Jacó, no hebraico, e Jacob, significa aquele que agarra ou agarrava. É aquele que segura pelo calcanhar. Mas isso está muito além de uma referência ao seu próprio nascimento, porque Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao calcanhar dele. Mas é aquela pessoa que faz o outro tropeçar pelos calcanhares ou pelos pés. É aquela pessoa suplantadora, trapaceira. Desde o nascimento, a sua identidade já indicava uma pessoa de natureza maligna, perversa, ímpia. Ele procurou agarrar seu irmão com a intenção de impedir que ele fosse abençoado. Ou seja, o seu próprio nome falando da sua própria identidade. Jacó significa aquele que deseja arruinar a vida do outro. Aquele que insiste sempre em levar vantagem. Isso significa Jacó. Quem chamaria um homem como este? Para você entender isso, só olhando para Deus. Algumas referências, o profeta Oséias diz que no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão. Oséias 12:3. A gente vê a criança pura, saudável. O cidadão estava nascendo com pecado. Ele já estava nascendo fazendo coisas erradas. Como entender o interesse de Deus por vidas com traços tão fortes de perversidade, de carnalidade? Aí a gente precisa olhar para a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5 ele escreve assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, éramos Jacó, Cristo morreu pelos Jacós, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria
por um justo, embora pelo bom talvez alguém tivesse coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, apesar de sermos Jacó, pecadores. O amor de Deus há de nos encontrar. A nossa expectativa, sonho e desejo é que por meio desta igreja muitos pecadores sejam encontrados. E pelo poder do próprio Espírito, essas vidas sejam feitas vidas transformadas. O que Jacó era, o que Jacó fazia, desonesto, desleal, um comportamento salafrário, um meliante em potencial. Para você entender tudo isso, você só pode compreender a partir do amor de Deus. E olha como esse amor é sofisticado. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 9, ele diz assim, versos 11 a 13, isso aqui traz aquela resposta. Como é que Deus permite a mentira, o rolo, a falcatrua? É a soberania dele. E ele vai dizer assim, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, Romanos 9, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita a ela, a mãe deles, Rebeca. Então Deus falou a Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito na palavra, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus é soberano, e Ele faz uso desse ambiente para realizar a sua vontade. Debaixo da sua soberania nós não temos nada de causalidade, como se a vida fosse um emaranhado de pontas soltas, de infortúnios, de sortes. Até um ímpio, Albert Einstein, disse, Deus não joga dados. Tudo tem uma razão em Deus. Uma partida, uma fuga, um sofrimento, uma tristeza, uma noite obscura, um lugar estranho, diferente, a falta de perspectiva. Mas tudo isso estava debaixo dos propósitos amorosos de Deus, porque a vida pertence ao Senhor, e Ele é como um tecelão que toma aquele emaranhado de fios e constrói as mais inexplicáveis tramas, as mais variadas texturas, a multiplicidade das cores, a diversificação dos caminhos e dos processos, muitas vezes nada confortáveis. É ali em Betel que Jacó é encontrado pelo Deus amoroso, que o aborda num sonho, revelando ao seu coração parte da sua grandeza, mas muito dos seus planos. Betel, um lugar para gente sem lugar. Em qualquer lugar o amor há de te encontrar. Segunda coisa, poucas coisas são definitivas até Deus aparecer. O texto vai dizer que Jacó partiu de Berseba para Harã. Façamos aqui um design dessa partida, pensando nos nossos caminhos. No caso dele especificamente, essa partida é uma fuga. É um caminho de constrangimento, de tristeza, de medo, de temor. Jacó vivia um misto de angústia e de sentimento dos mais nocivos para a vida. Essa partida faz abrir um horizonte chamado solidão, isolamento, solitude. É o exílio, é a distância, é a separação, é a dor de muitos rompimentos. Na história nós lemos que Isaac amava Esaú, mas que Rebeca amava Jacó. E Rebeca, que recebe a direção de Deus para fazer o que fez, ou pelo menos a permissão de Deus em sua soberania, ela é a que mais sofre, porque ela nunca mais vê Jacó. Que triste. Aparentemente, essa história parece ter um desfecho inaugurado. A viagem de Jacó é uma viagem sem comitiva. E olha que nós estamos falando de um filho de um homem rico. Dificilmente um homem rico permitia que o seu filho viajasse sozinho. Geralmente uma comitiva, camelos, homens, barracas, tendas. Estranho isso. E uma comitiva significava proteção, apoio, guarda, amparo, exatamente condizente com a necessidade de quem ia atravessar uma região cheia de perigos, o deserto, inclusive desconhecida. E o pior, ele estava em casa, prestes a sofrer o peso da ira de Esaú. São esses lugares que nascem a partir do Senhor dos lugares. De repente,
eu acho que a minha vida se encerrou, é definitivo, é só isso. Mas Deus tem coisas muito maiores. E veja que, olhando para a história de Jacó, nós não encontramos aqui um convite onde um tapete vermelho é colocado, onde um mar sem ondas, para que você pudesse caminhar e atravessar sem dificuldade alguma fosse construído. São lugares, situações que ninguém imagina. Esse lugar chamado Luz, que passa a se chamar Betel, não é nada promissor, não é nada motivador, muito pelo contrário. Jacó se viu obrigado a parar pelo seu cansaço, não apenas físico, mas também emocional. Como é importante as pausas na nossa vida. Essa pausa ela é movida não apenas pelo horário, mas pelo saber de Deus. De repente é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele põe o sol, guarda o sol, Ele faz surgir perigos da noite, trevas sobre nós. Ele para por necessidade, depois de andar mais de 100 quilômetros, e chega a esse lugar e se vê obrigado a dormir no chão, usando uma pedra como travesseiro. São os lugares desconfortáveis. Mas é interessante que esses lugares, especialmente aqui nessa história, eles nascem de Deus. Os desconfortos, a inhospitalidade, os lugares e ambientes, situações indesejadas, este chão de cascalho, areia, pedra, travesseiro horrível, não é de pena de cisne, jamais. Jacó tinha tudo para ser uma noite mal dormida, e ele nem imaginava que essa seria uma das noites mais decisivas da sua história e mais importante da sua vida. Lugares. O que você vive, o que eu vivo, não são coisas definitivas até Deus decidir. É Deus quem coloca o ponto final. Esse lugar, ele não via nada de diferente, nada animador, mas é exatamente quando ele não vê nada que Deus o vê. E é exatamente isso que acontece. Nós não podemos vê-lo, mas ele nos vê. Agar foi uma mulher expulsa da convivência lá de Abraão, de Sara, com seu filho Ismael, e quando ela recebe o socorro de Deus, ela diz assim: agora eu conheço o Deus que vê. Deus vê, mesmo que você não veja, mesmo que eu não veja. Esse lugar, ele vai muito além das nossas expectativas. Aí no verso 12 diz que ele sonha, e esse sonho vai mudar tudo. Uma escada subindo aos céus, com a base na terra até o topo dos céus. Deus está dizendo nesse sonho que estaria com ele, que o acompanharia, que daria toda a assistência, cumprindo as promessas feitas a Abraão. Você deve se lembrar da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, na planície de Sinear. É o que acontece mais ou menos aqui, nesse sonho. A escada, na verdade, era algo habitual dos povos pagãos, que ao construírem pirâmides, assim como a Torre de Babel era um tipo de pirâmide, havia uma escada externa, e a ideia deles era que, através daquela escada, simbolicamente, eles pudessem chegar aos deuses, ou os deuses pudessem descer até eles. Essa é a ideia. E aqui nesse sonho, nós encontramos uma relação que é inaugurada pelo próprio Deus livre. É o Deus que desce as escadas. É o homem que sobe as escadas. Esse contato agora é desimpedido. E olha que coisa linda, porque toda a Bíblia fala de Jesus. Olha só o que Jesus disse a Natanael, lá em João 1, 49 a 51. Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E ele falou isso porque Jesus sabia o que estava acontecendo com ele. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Aí ele vai dizer, então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada é o próprio Cristo. Essa escada de anjos não é louvor aos anjos, não é engrandecimento angelical, é para dizer que há um Cristo que desceu até nós, que veio em nossa direção. É para dizer que você pode subir até Ele. Esse acesso é livre, está lá em João 1,51. É o sentido
de que Deus veio habitar entre nós com a sua glória. É a bênção do Deus que está entre nós. Diz o verso 13, acima dela, da escada, mais perto dele de Jacó, em pé estava o Senhor que disse: eu sou o Senhor. E aqui, uma outra curiosidade, o texto hebraico usa a palavra Yahvé, que é a expressão usada por Deus quando ele se apresenta a Abraão, lá em Gênesis 12. Estevão vai se referir a este mesmo episódio, dizendo que o Deus da glória, o Deus glorioso, apareceu a Abraão, nosso pai, Atos 12, 2. É exatamente a mesma palavra. O Deus de Abraão aparece a Jacó. As coisas têm aparência de definitivas, mas não são. Em outras palavras, Deus está aqui. Deus está nos lugares. Deus está no lugar que Ele te colocou. A experiência de um lugar começa com esse tempo saboroso, maravilhoso de encontro. Deus se une a nós em Cristo. Deus nos sustentará e nos abençoará. É o Deus que se faz presente a partir de tudo aquilo que Ele é. Eu sou o Senhor. Tudo precisa ser administrado a partir dEle. Tudo precisa ser encarado a partir dEle. A partir daquele que é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. Eu darei a você. Tudo precisa ser alinhado com os planos e a vontade do Senhor. Darei a você e a sua descendência essa terra. Palavra que continua aqui em Gênesis. Tudo precisa ser visto pela ótica da fé. A terra na qual você está deitado será sua. E Deus começa a colocar definições na história desse homem até então sem lugar. Que coisa linda. Betel é isso, um lugar para a gente sem lugar. Em qualquer lugar o amor há de me encontrar. Poucas coisas são definitivas até Deus aparecer. E a última coisa, os lugares de Deus são os melhores para a vida. Há um despertamento de Jacó. O homem que acorda de um sono e de um sonho é despertado para um projeto de vida, um verdadeiro sonho. Quando Jacó acordou, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia, verso 16. E com muito medo ele disse: esse lugar é temível. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. A vida agora renasce por meio de uma consciência necessária. O Senhor está comigo, está neste lugar e está em outros ou todos os lugares da vida. O Senhor começa agora a fazer correções, especialmente nas noções ainda superficiais, imperfeitas que Jacó tinha sobre o Senhor. A presença do Senhor é uma luz que vai eliminar as trevas da alma deste homem. Esse lugar temível é a manifestação de Deus, não necessariamente o lugar, mas a manifestação de Deus neste lugar. Lá no deserto de Midian, quando Moisés viu a sarça sendo queimada sem se consumir, e ouvir de Deus as seguintes palavras: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Não há nada de santo no deserto de Midian, uma das regiões mais desprezíveis daquele tempo. O que há de santo é a manifestação de um Deus santo. É o Deus que manifesta nos lugares da vida. É o Deus que tem lugar, presença na nossa vida. Diz a palavra que ele teme, porque agora ele se enxerga, e talvez Jacó tenha feito um retrospecto aqui de todas as besteiras e bobagens que ele fez como trapaceiro que ela era. Ele enxerga a sua indignidade, a sua vida reprovável. Ele teme na forma do quebrantamento, mas também na forma da humilhação. Temível este lugar, temível este Deus deste lugar. Há um novo comportamento. Ele toma a pedra que dormiu e faz dela uma coluna. O que ele faz, na verdade, é como se ele copiasse o seu próprio sonho, a escada. Toda coluna era uma pedra sobre a outra, e a ideia era exatamente que a base estivesse nos limites da humanidade, para que o seu topo, em sua intenção, chegasse aos céus. É um momento marcante. Por isso eles usavam estas marcas. Eles queriam marcar os lugares. O chão de Betel é marcado por esta pedra, ou por estas pedras, por essa coluna. Não é o altar, é diferente.
Mas muito mais que isso, o coração desse homem é marcado pela presença de Deus. Ele faz essa demarcação exatamente pela marcação realizada pela presença de Deus. Ele marca aquilo que o marcou. Daí ele chama Betel, casa de Deus. Betel, no hebraico. É uma vida impactada pela presença do Deus que reage, do Deus que leva o homem a reagir em devoção caprichosa. Ele coloca ali a pedra, levanta aquela coluna e derrama óleo. Provavelmente esse óleo fazia parte da sua lancheira de viagem. Comida e óleo era algo comum que os homens carregavam. Mas a ideia é que ele está consagrando, dedicando aquele lugar, mas muito mais que isso, dedicando a sua vida a Deus, porque os lugares de Deus são sempre os melhores para a nossa história. A consagração de Jacó significa servir a Deus para toda a vida. O óleo que unge essa coluna foi consagrado a Deus, e agora nós temos a possibilidade real de enxergar aqui a verdadeira consagração em nossos dias, que não é mais pelo óleo, mas pela unção do Espírito. Veja que nós temos a presença de Cristo, nós temos a presença do Pai, Yahvé, e temos agora o óleo, a presença do Espírito Santo. Veja como esse sermão é trinitário, como essa mensagem, essa história é trina. É pela unção, pelo óleo do Espírito. E ele dá um novo nome àquele lugar que anteriormente se chamava Luz. A ideia é que esta casa de Deus se tornasse, ou aquele lugar, um lugar de adoração. Mas não é apenas a ideia regional, geográfica, ainda que Betel mais à frente, quando o povo de Israel toma posse da terra, aí sim Betel se torna um centro de adoração. Mas Betel cai no esquecimento, apenas Jacó lembra de Betel e algumas histórias falam de Betel, mas a ideia é que a vida vivida daqui para frente não é mais para si mesmo, passa a ser uma vida em Deus e para Deus. E ele faz um voto. Esse voto, numa primeira leitura, parece que Jacó está colocando condições para Deus, mas na verdade Jacó está confessando fatos. Ele está dizendo assim: porque o Senhor vai me abençoar, porque o Senhor vai me dar alimento, porque o Senhor vai me vestir de roupas, porque o Senhor vai guiar a minha viagem, vai me guardar dos perigos, porque o Senhor vai abençoar os meus caminhos, o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu lhe darei o dízimo. Não ouvi nenhum amém? O voto, na verdade, é o primeiro voto registrado na Bíblia, é sinal de gratidão. Jacó está dizendo: eu quero ressarcir, entre aspas, retribuir humanamente falando. Eu quero dizer para as pessoas que Deus foi favorável a mim. E ele faz um voto. Ele agradece e se compromete com o Senhor. Como o Senhor vai estar comigo, cuidando de mim nessa viagem, vai me levantar, vai me levar de volta, será o meu Deus. Então essa pedra será a casa de Deus, e tudo que o Senhor me der, eu serei fiel nos meus dízimos. O texto é uma afirmação de fé. Já que o Senhor me abençoou, então eu, recebendo, passo a dar. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que alcança a vida com tudo que é importante e significativo para a vida. Deus, quando se apresenta a Jacó, não o repreende, não toca no assunto Esaú, não fala das suas espertezas, rolos, pecados, não. Deus fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E nesta apresentação amorosa, Deus ainda é capaz de contemplar a vida com tudo aquilo que é importante: roupa, comida, etc, etc, etc. Os lugares de Deus são sempre os melhores lugares. O homem até então sem lugar é encontrado e levado ao melhor lugar. Jesus, Ele é o lugar, Ele é a escada que trouxe Deus até nós. Ele é a escada que facilita a nossa condução até Deus, a sua presença. O meu lugar, o seu lugar é estar em Cristo. E aplicando algumas coisas para encerrar, eu faço questão aqui de voltar. Não despreze os caminhos desconfortáveis. Esse foi o dia mais marcante da vida de Jacó, inicialmente. Depois é Peniel. Mas esse dia foi fantástico.
Tudo que esse homem passou a viver e a fazer daqui para frente teve uma mudança radical. Não despreze as noites escuras, o chão desconfortável. Decida deixar no passado as experiências que não abençoam o seu presente. Esaú ficou para trás. A casa do meu pai ficou para trás. Como fez José diante dos seus irmãos. Vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Isso não importa mais. Não vou ficar carregando esse fardo. Quando seu coração for invadido pela sensação de fim, creio que isso pode ser uma oportunidade para Deus estabelecer um novo começo. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Amém. Eu quero convidar o Patrick e a Sandra. Nós vamos fazer uso da música, do hino que será cantado aqui agora, para celebrarmos a ceia. Depois nós passaremos aqui as orientações para os irmãos, como nós vamos celebrar a ceia. Daqueles pés que tu lavaste, o mais imundo era o meu. Dos corações que confortaste, um deles quase se escondeu. Essa bacia que tomaste, quem poderia compreender? E de joelhos se humilhaste, súbito exemplo a oferecer. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Aqueles pés se recusaram da humilhação participar, mas sabes bem por onde andaram, água e toalha trabalhar. Quantas estradas palmilharam, teu evangelho anuncia, mas sabes bem, não se cansarão de teu amor testemunhar. Não entenderás agora, só depois que eu me for. Não esquecerás lá fora, será este o teu louvor. Quantas estradas palmilharam, teu evangelho anuncia, mas sabes bem, não se cansarão de teu amor testemunhar.
Obrigado, Sandrinha, Patrick. O lava-pés era realizado por um escravo. Dentro de uma casa, o anfitrião, o senhor, ele sempre tinha um escravo para que, à medida que os convivas, os convidados chegassem para a refeição, ele pegava ali o balde, a toalha, e jogava água, lavava e enxugava os pés. Era o trabalho mais humilhante que existia na casa de um senhor. Um dos mais humilhantes para um escravo. E é interessante essa figura que Jesus usa, porque é exatamente isso que ele vai fazer com seus discípulos. E falamos tanto, né, em humildade, em simplicidade, mas na prática o nosso coração é cheio de si mesmo. A gente vive num século, e talvez isso seja válido para algumas áreas, mas que a gente está tão permeado de direitos, que qualquer dos nossos direitos, quando comprometidos, né, ou quando comprometido, a gente se levanta, se revolta, faz barraco, fica nervoso, fica impaciente. Perdemos a oportunidade, talvez, de honrar aquele a quem servimos e abraçamos, sem dificuldades, o desejo de servir a nós mesmos. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro foi resistente. E Jesus disse para ele uma palavra: se você não permitir, você não tem parte comigo. E Pedro então se abriu. A nossa vida na relação com Deus é assim, ela é cheia de resistências. Especialmente porque o nosso coração egoísta, carnal, muito preocupado apenas com o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo, ele se reveste ou se veste com essas vestimentas que tanto prejudicam a nossa relação com Deus. Por isso que despir-se, ou quem sabe vestir-se de saco e colocar-se rolando na cinza, ir ao pó, seja uma das atitudes mais louváveis na vida. E é exatamente a estes que se humilham espontânea, facilmente, tranquilamente, que serão exaltados. Mas não se trata de exaltação terrena, de confete, de grandeza humana. Trata-se de uma exaltação aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. É como se Pedro descobrisse ali naquele momento que ele não deveria se preocupar em se tornar grande aos olhos dos homens, mas que ele deveria se preocupar em viver pequeno diante dos olhos do Pai. E esta é a grandeza, aquele que serve. Jesus deu esse exemplo dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que coisa linda! Que a igreja aprenda isso. E que na celebração da ceia, o seu coração se decida, a tanto quanto o meu, pela humildade, por abrir mão, por ceder, por ficar calado, por aceitar desaforo, por engolir sapos. É claro que isso fica lá dentro da gente, aqueles que são mais nervosinhos, então nem se fala. Nosso senso de justiça, a gente explode. Mas depois vem aquele sentimento de remorso, aquela tristeza tão grande, porque pensando, e é verdade, Deus me olhando, o que Deus está pensando de mim agora? Eu preciso, você precisa pegar as toalhas e os baldes da vida e lavar os pés dos outros. O escravo não usava aquela água para lavar os seus próprios pés. Ele usava para lavar os pés dos outros. Que Deus assim fale ao nosso coração, nos abençoe. Amém? Eu vou orientar aqui, os meus diáconos vão me ajudar, os nossos diáconos, né? Falo meus, olha só. Já virou dono da coisa, né? Os nossos diáconos vão nos ajudar e eles vão convidar as filas para virem e pegar o cálice. Então vocês vão ter que fazer um passeiozinho, vocês vai começar dali. Então vocês vêm aqui, pegam e voltam para lá, tá bom?
E assim, depois da segunda fila, a terceira fila. Se alguém que não pode participar, porque não é membro, não foi batizado, você permaneça sentado sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, tá bom? Os irmãos que estão em pé, eu acho até que talvez seria interessante começar por eles, porque aí já fica todo mundo ali com o seu cálice na mão. Perfeito assim? A gente vai organizando. Se alguém trombar um com o outro, aí aproveita e dá um beijinho, dá um abraço, né? Não tem problema, de repente você pegou a rua errada, né? Você já entrou em contramão, eu já entrei. Todo mundo dando farol, falei, nossa, o povo do carro jogando farol em mim, estava na contramão, né? Então, se encontrar algum irmão na contramão aí, dá um abraço nele, meu irmão. Vamos lá, vamos acertar aqui a avenida. Vamos curvar os nossos olhos, curvar a nossa fronte. Ó Deus querido, eu quero te agradecer por esse momento de comunhão, pela tua palavra, pelos louvores, especialmente que o Senhor faça do nosso coração um instrumento decidido para tomar as toalhas e os baldes. Que haja humildade em nós, legítima, verdadeira, daquela que glorifica o teu nome. Abençoa o nosso coração por meio desses elementos, mas especialmente por meio da tua presença entre nós. É um meio de graça, é bênção para nós. E que tenhamos a alegria de comemorar a morte de Jesus, porque ela é a razão da nossa vitória. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém. No caso dos irmãos aqui, eles pegam e voltam pelo mesmo caminho, tá bom? Você perceber que está acabando aquela primeira caixa, tem casa, tá bom? Os irmãos vão receber e vão aguardar para a gente comer pãozinho e tomar o cálice juntos. Pode? Pode. Quer cantar? Quer cantar? Por aqui, ó, por aqui, irmão. Aqui, isso, obrigado. Vai ficar pro cantinho. Deixa eu ver pra cabeça. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do
do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos pegaram? Todos estão no seu cálice? Então, o Will pegou também. O Senhor Jesus disse, quando estava com os seus discípulos, depois de tomar o pão, ter dado graças, ele usou as seguintes palavras: este é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei dele todos. Aquele que lavou os nossos pés com a sua toalha, com a água do Espírito, com o poder que ele tinha, nos desafia também a nos alimentar dele, do estilo de vida dele, a comermos a vida de Jesus como verdadeiro alimento, como verdadeiro pão dos céus, para que a nossa vida também seja a vida de Jesus. Comer dele todos. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, disse ser este o cálice da nova aliança, e ordenou que, assim como comemos o pão, que nós tomássemos também o cálice. Sempre que fazemos isso, fazemos em sua memória, nos lembramos da morte dele em nosso lugar. Ele ordenou que nós tomássemos e bebêssemos. Bebei dele todos. Os diáconos vão passar para recolher os cálices. Aqui nós temos algumas restrições, nem pode beber nem comer aqui dentro. Mas hoje nós pecamos. Santamente. Que benção, deu tudo certinho, graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção, e depois da canção nós vamos todos colocar em pé. Eu vou integrar a bênção. Eu vou estar à porta, porque eu faço questão de cumprimentar todos vocês, e desde já eu quero agradecer a toda a equipe que nos ajudou aqui, os diáconos, a equipe das meninas aí da nossa direção, que organizaram aqui o nosso espaço. Então que Deus abençoe a vida de cada um. O Patrick que veio de longe, o Rodrigo está usando aí as suas máquinas, o William que está filmando e fotografando, vai sair tudo lá no Instagram, tá bom? E você continua orando e a gente vai dando as informações. Uma das coisas que a gente gostaria de pedir a você é que você orasse por 2 motivos específicos. Primeiro, para que Deus nos abençoasse com alguém, uma música
né? O pastor Ismael toca, mas tem gente que toca muito melhor, né? Eu prefiro ficar só na pregação, mas nós precisamos de alguém que possa conduzir, dirigir, né, nesse primeiro momento, os louvores da igreja. Então, orar por isso. E orar também, porque nós já estamos, a partir dessa semana, buscando uma casa. E eu fiquei impressionado com tanta casa bonita que tem por aqui, né? E para que Deus realmente esteja nos dando essa direção. Porque a casa, ela vai criar mais segurança, mais tranquilidade, com muito mais espaço, especialmente para termos salas de EBD, que o nosso objetivo já em fevereiro é começar a escola dominical, tá bom? Então que você ore por esses objetivos, para que Deus vá nos dando aí sabedoria. Tudo é passo a passo, sem correria, sem pressa, né? Então, para mim está sendo uma experiência inusitadíssima. Nunca imaginei que com 60 anos, né, eu fosse começar alguma coisa do zero, de certa forma. Eu estou me sentindo como Moisés lá, com 80 anos de idade, falando, você está de brincadeira, né? Eu vou ter que começar agora, eu já estava querendo parar, né? Quem me conhece aí, eu só falava de aposentadoria. Um dia o irmão chegou para mim, você vai fazer alguma pós? Eu falei, vou, aposentadoria. A minha pós é a minha aposentadoria, né? Mas Deus tem os seus planos, por isso que eu disse, nada é definitivo, né? A gente está só começando, e até onde a gente vai, só Deus sabe, tá bom? Conto com as orações dos irmãos. Vamos colocar em pé? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou,
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse primeiro encontro. Agradecemos pela bênção desse espaço, por tudo ter corrido tão bem, pela serventia dos nossos irmãos que colaboraram. Agradecemos pela presença das pessoas que estão aqui entre nós, por aqueles também que nos acompanharam pelo canal do YouTube. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor nos ajude neste começo, mesmo humilde, simplório, mas que ele seja construído passo a passo para a honra e glória do teu nome. Especialmente que esta igreja receba sempre membros com coração confirmado a Deus e comprometido diante de ti. Que haja fidelidade em nós, zelo da nossa parte, amor pela tua palavra, pela tua obra, e que através desta nossa igreja muitas vidas aqui sejam alcançadas. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre vós, vos dê a paz e tenha misericórdia de cada um de vós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que é a escada, que é a abertura, que é a facilidade, que é a disponibilidade de irmos ao Senhor, mas especialmente o fato do Senhor vir até nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele cujos planos e propósitos amorosos são maravilhosos, que a consolação, o poder e a unção do Espírito que nos coloca nos melhores lugares e coloca o melhor de Deus em nós, que a bênção desse Trino Deus repouse sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje e para todos sempre. Amém. Olha, o Daniel está aqui. Deus abençoe.